Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista, e o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite, de segunda a sábado, no meu canal. Lembrete a todos vocês, para quem é novo aqui no canal e que coleciona DVDs, adora menus, DVDs originais mesmo, ou simplesmente ama o cinema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, o DVD sorteado de hoje é um dos filmes de guerra e ação mais marcantes dos anos 2000. Tem batalhas, espartanos, leônidas e frases marcantes. E cenas de ação que ficaram na história do cinema. E, nossa, como eu adoro esse filme. Porque o DVD sorteado de hoje é 300. This is Esparta! Isso é Esparta! Exatamente o que ele tá dizendo. Caraca, eu adoro esse filme. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui. Então, vou falar um pouquinho desse filme aqui. O filme 300, ele foi lançado em 2007. E o filme é baseado na história em quadrinhos de mesmo nome criado por Frank Miller e Lynn Varley. A história é inspirada na Batalha das Termópilas, um confronto ocorrido durante as guerras greco-persas. Mas o filme não tenta ser uma representação histórica completamente fiel. Ele transforma o acontecimento em uma experiência visual extremamente estilizada. E é justamente esse estilo que fez o 300 ficar tão conhecido. O diretor desse filme aqui é o Zack Snyder, grandíssimo ator que já fez vários outros filmes da DC e até de zumbi. Então, estão vendo aí os filmes que ele fez, né? E trazendo aqui Gerard Butler, que faz o Leônidas, e curiosidade, Rodrigo Santoro também tá fazendo os Xerxes desse filme. Bah, é muito bom, sério mesmo. Olha, eu adoro esse filme, eu gosto muito das batalhas, da fotografia, da trilha sonora, dos personagens e principalmente do Rei Leônidas. E é um daqueles filmes que eu consigo assistir várias e várias vezes. Por isso, pra mim, ele não poderia ser uma... Meu Deus, eu nem sei por onde falar. Eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando sobre o filme 300 que eu assisti pela primeira vez no colégio, tá? Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, já mostra que é uma edição especial porque é um DVD duplo. Eu gosto quando o DVD é duplo, que vem com 2 discos. Tá aqui o Leônidas junto com os 300 e os persas. 2 DVDs. Aqui está a lombada. Tá meio vermelhinho aqui, tá meio difícil de enxergar. Pera aí. Tá meio difícil, mas tá escrito 300 aqui e aqui está dizendo ação. Tá. Um filme espetacular, inventivo e único como o primeiro Matrix. Um pouco aqui da sinopse do filme, contendo vários bônus nessa edição. A duração do filme é um pouco longa, 1 hora e 56 minutos, e a classificação é para maiores de 16 anos, porque o tema é batalha histórica e sanguinolenta. Contém assassinatos, mutilações, relação sexual e violência contra a criança, tá? E abrindo aqui está a arte do primeiro disco. Essa artezinha aqui é bem daorinha. Já mostra aqui a porcentagem da crítica no Rotten Tomatoes, 61%. E o segundo disco, que aqui são os bônus.
E essa daqui é a porcentagem do público, 89%. Mas no finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar para ele também. Ó, ficou da hora sim. Beleza, então esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu teve apenas 2 trailers de outros filmes que foram basicamente os trailers de A Colheita do Mal, que eu já mostrei aqui no canal, vai estar aqui no encarte quem quiser ver o vídeo. E Zodíaco, que eu também tenho esse filme, e quando for sorteado eu vou mostrar o DVD aqui no meu canal. Fechou? Então, curtem aí o menu dos 2 discos do filme 300. Submissão? Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme 300. Agora eu vou contar um pouco da sinopse, explicar a história, falar dos personagens e também de tudo que acontece durante esse filme. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo para curtir essa sinopse completa que eu vou falar do nosso filme famosíssimo do Leônidas chamado 300. Au! 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 Então, bora lá começar pela sinopse. A história de 300 se passa durante as guerras greco-persas, em 480 a.C., e acompanha Leônidas, rei de Esparta, interpretado pelo Gerard Butler. Desde criança, Leônidas foi treinado para ser um guerreiro. Em Esparta, os meninos eles eram submetidos a um treinamento extremamente rigoroso conhecido como agoge. Leônidas cresce aprendendo que um verdadeiro espartano deve ser forte, disciplinado e estar preparado para morrer defendendo sua cidade. Anos depois, já adulto, o rei de Esparta, Leônidas, recebe a visita de um mensageiro do enorme Império Persa. O mensageiro traz uma exigência: Esparta deve se render ao rei Xerxes. Leônidas se recusa. Ele não aceita entregar sua cidade e seu povo ao domínio persa. E aí vem uma das cenas mais famosíssimas do filme, quando o mensageiro fala: "Isso é loucura!" E aí o Leônidas fala: "Loucura? Isso é Esparta!" Ele joga ele no buraco sem fim. Nossa senhora, uma das cenas. Nossa, me arrepiei todo aqui só de lembrar dessa cena. Próximo capítulo: Leônidas. O Leônidas decide consultar os Éforos, líderes religiosos de Esparta. Ele quer saber se pode levar o exército espartano para enfrentar os persas. Mas os Éforos dizem que não é o momento adequado para iniciar uma guerra por causa de uma festividade religiosa. Leônidas, entretanto, não aceita ficar parado. Ele decide partir com uma pequena força de guerreiros. Oficialmente não está levando o exército inteiro, mas ele escolhe 300 de seus melhores soldados espartanos. Próximo capítulo: Os 300.
Leônidas e seus 300 guerreiros marcham para enfrentar o gigantesco exército persa. Eles sabem que estão em enorme desvantagem numérica. Mesmo assim, acreditam que pode usar o terreno ao seu favor. O local escolhido é o famoso Desfiladeiro das Termópilas. É uma passagem estreita entre as montanhas e o mar. Para os espartanos, aquele lugar é perfeito. Os persas podem ter milhares de soldados, mas não conseguem utilizar todo o seu exército de uma vez só naquele espaço apertado. Próximo capítulo, a chegada dos persas. Quando chega às Termópilas, os espartanos encontram um grupo de soldados gregos de outras cidades. Leônidas começa a preparar suas tropas. Enquanto isso, o rei Xerxes observa os gregos de longe. Xerxes acredita que os espartanos irão se render quando perceberem o tamanho de seu exército. Mas Leônidas não demonstra medo. Próximo capítulo, Xerxes. O Xerxes aparece diante de Leônidas, o nosso queridíssimo Rodrigo Santoro. Ele tenta convencê-lo a se render. Promete poder e riquezas, mas Leônidas rejeita todas as propostas. O Xerxes ele não consegue entender porque Leônidas prefere lutar até a morte. E aí o Leônidas deixa claro que os espartanos não aceitarão viver de joelhos. Próximo capítulo, Primeira Batalha. Xerxes envia seus soldados para atacar. Os persas avançam em direção aos espartanos, mas encontram uma parede de escudos. Os 300 utilizam sua formação militar para bloquear completamente a passagem. Os soldados persas não conseguem romper a defesa. Os espartanos começam a eliminar os seus inimigos um por um e o primeiro ataque fracassa dos persas. Próximo capítulo, os soldados de Xerxes. Xerxes então envia tropas cada vez mais perigosas. Ele manda guerreiros especializados, soldados fortemente armados e até elefantes de guerra. Mas Leônidas e seus homens continuam resistindo. A estreita passagem impede que o enorme número de soldados persas faça diferença. Os espartanos continuam derrotando ondas de inimigos. Próximo capítulo, os Imortais. Xerxes então manda sua tropa de elite, os Imortais. Eles são considerados os melhores soldados do Império Persa. Mesmo assim, os espartanos conseguem enfrentá-los. A batalha continua e Leônidas percebe que seus homens realmente podem resistir durante algum tempo. Próximo capítulo, Efialtes. Um homem chamado Efialtes aparece no acampamento de Leônidas. Ele é um espartano deformado que deseja lutar. Efialtes conhece uma passagem secreta pelas montanhas. Leônidas inicialmente não aceita sua participação porque Efialtes não consegue manter corretamente a formação dos soldados. E aí o Efialtes ele fica ressentido e essa decisão terá consequências terríveis. Próximo capítulo, a traição. Efialtes procura Xerxes. Ele revela aos persas a existência de uma passagem secreta pelas montanhas. Isso permite que o exército persa contorne a posição dos gregos. Agora os espartanos eles podem ser cercados. E o Leônidas descobre que os persas estão se aproximando por trás. Próximo capítulo, a Rainha Gorgô. Enquanto Leônidas está lutando nas Termópilas, sua esposa, a Rainha Gorgô, permanece em Esparta. Ela tenta convencer o conselho espartano a enviar reforços para ajudar Leônidas, mas encontra resistência política. Gorgô também precisa lidar com Teron, um político que tenta usar a situação para conseguir vantagens pessoais. Ela luta para convencer os líderes de que a batalha de Leônidas é importante para toda a Grécia. Próximo capítulo, a última batalha. Quando percebe que os persas conseguiram encontrar a passagem secreta, Leônidas entende que a situação está perdida. Ele poderia simplesmente fugir, mas ele decide ficar. O Leônidas ele manda parte dos soldados embora para que possam continuar a luta em outro lugar. Ele permanece com os 300 guerreiros. Os persas cercam os espartanos. Xerxes oferece novamente uma oportunidade para Leônidas se render e ele recusa. Próximo capítulo,
A morte de Leônidas. Leônidas e seus homens fazem sua última resistência. Os persas finalmente conseguem cercá-los completamente. Leônidas tenta lançar sua lança contra Xerxes. A lança atinge o rosto do rei persa e faz com que ele sangra. Mas Leônidas é atingido pelas flechas dos soldados persas, ele cai e os outros 300 também são mortos. A batalha termina com a morte dos espartanos. Próximo capítulo, o sacrifício dos 300. Embora Leônidas e seus homens tenham morrido, seu sacrifício não foi inútil. A resistência dos espartanos inspira os outros gregos. A história da coragem dos 300 se espalha. Eles se tornam um símbolo de resistência contra o Império Persa. E para finalizar, o final. No final do filme, a história avança. Um ano depois da Batalha das Termópilas, um grande exército grego está reunido. Dílios, um dos soldados de Leônidas que havia sobrevivido, lidera os gregos. Ele conta a história de Leônidas e dos 300 para motivar os soldados, e o filme termina com o exército grego marchando para enfrentar os persas na Batalha de Plateia, e essa é a mensagem mais clara. O Leônidas morreu, mas a sua luta continuou. Au! 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 Nossa senhora, é um ótimo final. O final de 300 não deve ser entendido simplesmente como uma história em que os espartanos perderam. Eles foram derrotados militarmente, mas conseguiram algo muito maior: inspirar toda a Grécia a resistir. O Leônidas ele sabia que provavelmente morreria. Mesmo assim, decidiu lutar porque acreditava que sua resistência poderia dar tempo para os gregos se preparassem para enfrentar os Xerxes. A morte dos 300 acaba se transformando em um símbolo. Eles mostram que um exército muito menor poderia enfrentar uma força aparentemente invencível. Agora eu vou falar para vocês um dos pontos positivos desse filme aqui. Mas olha, antes disso eu vou falar pra vocês. É importante lembrar uma coisa aqui: 300 não é uma reprodução fiel da história. O filme é baseado principalmente da HQ de Frank Miller, que já apresenta uma versão extremamente estilizada e exagerada da Batalha das Termópilas. Na história real, a força grega não era formada somente por 300 espartanos. Havia outros soldados gregos participando da defesa. Além disso, várias criaturas, personagens e elementos sobrenaturais mostrados no filme são invenções ou exageros da obra de Miller e da adaptação cinematográfica. Então o filme ele funciona muito mais como uma fantasia épica inspirada em acontecimentos históricos do que como uma aula de história. E é justamente essa liberdade que ajuda a criar um estilo tão marcante de 300. Agora eu vou falar para vocês um dos pontos positivos desse filme. Cenas de batalha incríveis, visual extremamente marcante, direção de Zack Snyder muito estilosa, o Gerard Butler excelente como o Leônidas, boa participação da Rainha Gorgô, o Xerxes é um vilão visualmente marcante, o Rodrigo Santoro fez um ótimo papel, trilha sonora combina muito bem com as batalhas, muitas cenas memoráveis, histórias de coragem e sacrifício e um final muito forte. De pontos negativos, para mim são poucos. O filme ele exagera bastante os acontecimentos históricos, alguns personagens poderiam ter sido mais desenvolvidos, a violência e o estilo visual podem não agradar a todo mundo, mas considerando a proposta do filme, esses pontos não diminuem o quanto eu gosto bastante dele. Então, na minha opinião sincera, eu adoro muito esse filme. Pra mim, 300... Olha, é incrível demais. A primeira coisa que chama a atenção é o visual. O Zack Snyder criou um estilo extremamente marcante, com câmera lenta, imagens estilizadas e batalhas que parecem páginas de uma história em quadrinhos ganhando vida. E as cenas de luta são simplesmente incríveis. A formação dos espartanos, os escudos, as lanças e os combates contra os persas fazem o filme ser muito divertido de assistir. O Gerard Butler também está excelente como Leônidas.
A atuação dele combina perfeitamente com o personagem. A frase e a atitude de Leônidas diante de Xerxes mostram muito bem o espírito do filme. Ele prefere lutar a se ajoelhar. Também gosto bastante da participação da Rainha Gorgô, porque o filme não deixa toda a história apenas no campo de batalha. Enquanto Leônidas enfrenta os persas, ela enfrenta uma batalha política em Esparta. E o final é muito bom porque mostra que a morte dos 300 não foi o fim. A resistência deles ajudou a unir os gregos. E a nota que eu vou dar para o filme 300 é 10. É um dos meus filmes favoritos de ação e guerra. É um filme extremamente estilizado, cheio de batalhas, frases marcantes, personagens memoráveis e uma história de resistência. Ele não é historicamente fiel, mas como experiência cinematográfica ele funciona muito bem. Eu adoro muito esse filme. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de 300 aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme 300? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês também acham que Gerard Butler como Leônidas é uma das melhores atuações dele? E qual foi a cena favorita de vocês? As batalhas, Leônidas enfrentando Xerxes ou o discurso final de Idílios? E também as frases. Qual é a sua frase favorita desse filme aqui? Escreva aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês, a nota que vocês dariam para o filme e também qual é a cena favorita de vocês. Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal. Fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD. Au! Au! Au!